Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Por favor, abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Primeiro livro do Novo Testamento é o Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Quero aproveitar enquanto os irmãos, amigos procuram, para expressar a nossa alegria em estarmos aqui essa noite, podendo servir ao Senhor, podendo comemorar essa data tão especial. Eu não lembro quando foi a última vez que nós comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro, em um domingo. Então, estamos muito felizes essa noite. Não sabemos exatamente quando Jesus nasceu, mas costumamos comemorar nesse dia, dia 25. Então, hoje estamos muito felizes por podermos fazer isso, pela presença de cada um de vocês, nossos irmãos, também os amigos que nos visitam nesta noite e aqueles que nos acompanham por meio das redes sociais. Desejamos que Deus possa abençoar cada uma das vidas que estão a nos ouvir, que estão adorando o Senhor conosco esta noite. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus continue nos conduzindo durante este culto. Curva a sua cabeça, concentre-se com o Pai, diga para Ele por que você veio aqui essa noite, por que você está aqui, o que você precisa e o que você pode oferecer a Ele. Pai amado e Pai querido, nós reconhecemos, Pai, que só estamos de pé por Tua causa, Senhor, por causa do Teu cuidado, por causa do Teu amor para com cada um de nós. Não somos suficientes, Pai, mas totalmente dependentes de Ti. Dependemos do Senhor para tudo, Pai, até para Te buscarmos. Nós só Te buscaremos se for com a Tua ajuda, se for com o toque do Teu Espírito Santo. Então, muito obrigado, Senhor, por este momento, obrigado por este culto até aqui, que o Senhor nos permitiu oferecer a Ti. E agora, Pai, nós pedimos pelo restante deste culto, que continue sendo agradável a Tua presença. O Senhor sabe o que cada um de nós sente neste momento, como cada um de nós se sente, deveria se sentir, Pai. Por isso, fala conosco, fala aos nossos corações, guia os nossos caminhos, Pai, pois sem Ti nós nada somos e nada podemos. Por isso, em nome de Jesus, nós tudo agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amados, hoje nós iremos meditar sobre os famosos magos do Oriente. E talvez se eu pedisse para você dizer algo sobre eles, provavelmente você diria algo que não está na Bíblia. Por exemplo, o que os magos eram? Acredita-se que os magos eram reis. Inclusive, dizem os reis magos. Porém, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que os magos eram reis. Acredita-se que os magos eram 3. Porém, a Bíblia também não diz que eram 3 magos. A Bíblia diz que eles trouxeram 3 presentes. Mas eles poderiam ter se juntado. 20 magos, 5 magos, 2 magos, para darem 3 presentes. Então, isso a Bíblia também não afirma sobre eles. Acredita-se também que os nomes deles, creio que vocês saibam, são Gaspar, Baltazar e Belchior. Até nome de cantor tem. Porém, a Bíblia também não diz que esses eram os nomes dos magos. Então, pelo que nós podemos ver, a Bíblia não diz muita coisa sobre quem os magos realmente eram. Muito da tradição, muito da história vai dizer que eram 3, que eles eram reis, que os nomes deles eram esses. Porém, a Bíblia mesmo não fala, não diz quem eles realmente eram. Porém, existe algo que a Bíblia diz e muito bem sobre os magos.
ela diz o que eles fizeram. Não diz quem eles eram, mas deixa muito claro o que eles fizeram, especialmente o que eles fizeram em relação a Jesus Cristo. E o que é interessante é que o que eles fizeram em relação a Cristo serve de exemplo para mim e para você. O que eles fizeram em relação a Cristo serve de exemplo para o que eu e você devemos fazer com Cristo ainda nos dias de hoje. E o que é, pastor, que os magos fizeram em relação a Cristo e que nós também devemos fazer ainda hoje? Em primeiro lugar, aqui em Mateus capítulo 2, eu aprendo que os magos buscaram Jesus. Eles buscaram o Senhor Jesus. Nós encontramos isso, essa primeira verdade sobre eles, sobre o que eles fizeram, nos versos 1 a 10. Por favor, leia comigo Mateus 2, de 1 a 10. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando, verso 4, todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar a meu povo, Israel. Verso 7. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Irmãos, aqui nós vemos que os magos, sejam eles quantos forem, os nomes deles, se eram reis ou não, eles buscaram Jesus. E o que é interessante aqui para começar, é que eles buscaram Jesus apesar dos perigos. A época na qual esses magos buscaram Jesus, Mateus diz que era no tempo do rei Herodes. E esse Herodes aqui, ele não era uma pessoa normal. Se ele fizesse um teste hoje, eu creio que o teste daria negativo, porque ele não era uma pessoa assim 100% com juízo. Dizem que Herodes não suportava rivais. Tanto é que às vezes ele se disfarçava de uma pessoa comum, ficava no meio da multidão, só para saber se alguém estava conspirando contra ele. Esse mesmo Herodes, por causa disso, mandou matar a sua própria esposa e alguns dos seus filhos. E vai ser esse mesmo Herodes aqui que mais na frente vai mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo dos arredores. Então viver perto de Herodes era um perigo. Buscar a Jesus, um rei, perto de Herodes, também era um perigo. Porém, esses perigos não impediram que os magos buscassem o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Os perigos que eles podiam encontrar diante de Herodes não os paralisaram
de buscarem Jesus. Como ainda hoje acontece. Não sei se você sabia, mas ainda hoje em alguns países é proibido buscar Jesus publicamente. Existe uma lista de países onde o evangelho é proibido. Porém, apesar de ser cristão, ser proibido nestes países, há pessoas deles buscando Jesus mesmo assim. E nós, será que nós temos tido coragem de buscar Jesus, apesar dos perigos que nós podemos encontrar até em sair de casa? Nós já enfrentamos perigos ao buscarmos o Senhor Jesus. Porém, outra coisa que me chama a atenção aqui no buscar deles ao Senhor é que eles buscaram Jesus apesar da distância. Mateus diz que eles vieram do Oriente. Só diz isso. Porém, há quem acredite que esse do Oriente aqui signifique que eles viajaram uma distância de pelo menos 1.600 quilômetros. Aí eu não esqueço nunca, quando se fala em distância, eu não esqueço das 2 vezes que eu precisei viajar, ou que eu tive a oportunidade de viajar para Natal, no Rio Grande do Norte. Uma vez quando eu era criança e outra vez quando eu era adulto. E eu não esqueço essas 2 vezes por causa da distância. Para mim, parecia que não ia chegar nunca. Chegava no final do mundo e não chegava em Natal. Porém, daqui para Natal, são só 500 quilômetros. Agora imagina o triplo disso. Numa época em que não havia carro, em que não havia avião. Eles buscaram o Senhor, apesar da distância. A boa notícia é que hoje, nós não precisamos mais viajar milhares de quilômetros para buscar Jesus. Nós podemos buscar Jesus, se alguém quiser buscar Jesus sozinho, não precisa nem sair de casa. Alguém pode buscar Jesus em sua própria casa, pode orar na sua casa, pode ler a Bíblia na sua casa, pode cantar louvores a Deus na sua própria casa, no seu próprio quarto. E se nós decidirmos buscar ao Senhor como igreja, como Ele manda fazer, e nós estamos fazendo agora, aí nós vamos ter que nos deslocar da nossa casa. Mas vão ser apenas alguns metros, ou talvez alguns quilômetros. Não é verdade? Mas sabe qual é o problema? É que mesmo podendo buscar ao Senhor tão perto, muitas vezes, nem para isso nós temos disposição. Nem para buscar o Senhor na nossa casa nós estamos dispostos. Ou às vezes perto da nossa casa como igreja. Parece que quanto mais fácil, mais difícil. Quanto mais fácil é para buscar a Deus, mais difícil fica. Aí sabe o que Deus faz? Aí Deus permite uma dificuldade. Deus permite uns problemas. Deus permite umas provações. Para quê? Para que fique mais fácil nós buscarmos a Ele novamente. Esses magos buscaram ao Senhor, independente de qualquer distância. Aqui nós aprendemos também que eles buscaram ao Senhor independente da vergonha que alguém poderia ter. Porque Mateus nos conta que eles, quando chegaram em Jerusalém, perguntavam, não foi uma vez, perguntavam constantemente: ei, onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós estamos aqui com o propósito de adorá-lo. Nós estamos aqui para adorar ao rei dos reis que acabou de nascer. Eles não tiveram vergonha de perguntar por Jesus. Eles não tiveram vergonha de buscar a Jesus. Eles não tiveram vergonha de dizer: nós estamos aqui porque nós queremos adorá-lo. Nós somos adoradores do Rei dos Reis.
Mas quantas vezes você já deixou de fazer algo para Deus por vergonha? Quantas vezes Deus já colocou uma palavra no teu coração para compartilhar com alguém e você sentiu a palavra queimando no seu coração, numa fila de banco, dentro de um ônibus? Mas nós nos calamos. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Mas esses magos, eles buscaram a Jesus, apesar de toda vergonha, acima de toda vergonha, além de todo medo. Eles também buscaram o Senhor Jesus, além de toda indiferença. Sabe quando você vai buscar a Deus e alguém próximo a você não se sente interessado? Às vezes você vem para a igreja e no meio do caminho você vê pessoas sentadas em suas calçadas, às vezes assistindo um jogo de futebol, não se interessam em buscar ao Senhor. Se nós não tivermos cuidado, isso pode nos desanimar de buscar ao Senhor também. Naquela época em Jerusalém, havia pessoas que conheciam a palavra de Deus, que sabiam onde Jesus deveria nascer, sabiam até mais do que os magos, mas não se interessavam em buscar a Jesus como eles. Não permita que o desinteresse de alguém em buscar ao Senhor te impeça de buscar ao Senhor. Busque a Deus independente de quem esteja desinteressado em buscar. Olha quantos obstáculos para buscar o Senhor. Tem mais um. Os magos buscaram ao Senhor independente da falsidade. Tem gente falsa buscando a Deus? Sim. Inclusive um deles se chamava Herodes. Quando Herodes ficou sabendo do babado, quando ele ficou sabendo da notícia, ele disse para os magos: vão lá, se informem bem direitinho, e quando vocês descobrirem tudo, voltem e me contem, porque eu também quero ir adorar. Falso, Herodes falso. A história mostra que ele não queria adorar Jesus coisíssima nenhuma. Ele queria era matar a criança. Ele queria matar o menino. Ele tinha motivações erradas. Nós não podemos permitir que as motivações erradas nos impeçam de buscar o Senhor Jesus com toda a sinceridade do nosso coração. Ah, pastor, tem muita gente falsa nas igrejas. Sim, mas nem por isso eu e você vamos parar de buscar o Senhor. Buscar o Senhor, então, é uma corrida. Que corrida, pastor? Com muitos obstáculos. São muitos obstáculos na busca pelo Senhor. Os magos mostram isso. Distância, perigo, indiferença, falsidade, vergonha. Porém, mesmo assim, eles buscaram ao Senhor. E eles encontraram o Senhor. Sabe por quê? Porque eles não buscaram sozinhos. Quando nós decidimos buscar a Deus, Deus vai nos ajudar a encontrar o seu Filho. Eles viram uma estrela e a estrela os guiava. E a estrela parou onde o menino estava. E ali, o texto diz, a consequência de quem encontra Jesus. Qual é o resultado de quem busca o Senhor? Olha o verso de número 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Alegraram-se com grande e intenso júbilo. Olha como é que Mateus descreve a alegria de quem busca o Senhor. É uma alegria grande e é uma alegria intensa. Apesar dos obstáculos na busca pelo Senhor, o resultado vai ser uma alegria grande e intensa. É isso que nós vamos receber na busca pelo Senhor.
É isso que aquele que busca o Senhor vai encontrar. Uma alegria verdadeira. Uma alegria que preenche o coração. Muito se fala na alegria do Natal. A alegria do Natal é o aniversariante. Não são os presentes, não são as festas, não são os shoppings. É Ele que traz a alegria verdadeira ao nosso coração. Mateus não consegue explicar a alegria que eles sentiram ao perceberem que haviam encontrado o menino. Quem busca Jesus encontra. Quem encontra Jesus se alegra. Nós podemos ver isso quando comparamos o depois de quem vai para uma festa e de quem vai para um culto. Eu já fui para a festa. E o sentimento, quando a festa termina, é de menos. Você sempre sente menor. Você sempre se sente menor. Você sempre se sente menos. Menos disposto. Menos feliz. Menos endinheirado. Você sempre se sente menor quando a festa do mundo termina, mas quando um culto termina, você sempre se sente maior. Você sempre se sente com mais sabedoria, mais presença de Deus, mais força para vencer, mais disposição de ir para o céu, mais presença de Deus na sua vida. Não se compara. Uma festa mundana com um culto ao Senhor. E é isso que Deus quer trazer aos nossos corações. É por isso que muitas vezes nós não queremos buscar a Deus. A nossa carne não quer buscar a Deus. Os empecilhos vêm para nós buscarmos a Deus, porque o inimigo sabe que é aquilo que nós estamos precisando é buscar o Senhor. Então, louvado seja o Senhor pela sua vida aqui esta noite. Creio eu que muitos empecilhos você encontrou, mas apesar dos empecilhos, as estrelas de Deus te guiaram até este lugar. Creio que não era apenas a estrela que guiava os magos, eu creio que dentro deles o Espírito Santo dava força para eles na viagem. Quando eles talvez pensavam em desistir, o Espírito de Deus vinha e dava força para eles. E é esse mesmo Espírito que me dá forças e te dá forças para continuar buscando o Senhor todos os dias da nossa vida. Agradeça ao Espírito Santo por estar aqui essa noite. Você não veio só, Ele te ajudou a chegar até aqui. Aqui nós vemos, portanto, que em primeiro lugar, o que foi que os magos fizeram e que nós também devemos fazer. Os magos buscaram Jesus. E nós também devemos buscar. Porém, aqui nós também vemos que eles adoraram Jesus. Olha comigo o verso de número 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Glória a Deus! Glória a Deus! É para ti, Jesus! Os sábios estão te adorando agora. Mago na Bíblia é sábio. Eram sábios da Babilônia.
E aqui os sábios da Babilônia se prostram ao Rei dos Reis. Quantos adoradores existem aqui essa noite? Temos muito a aprender com os magos sobre adoração aqui. Em primeiro lugar, aqui eu aprendo que eles adoraram a Jesus com humildade. O texto diz que eles se prostraram. Prostrar-se significa lançar-se com o rosto em terra perante uma autoridade. Como eu disse, a Bíblia não afirma que eles eram reis. Mas pode ser que eles fossem. De qualquer forma, sendo ou não reis, eles eram pessoas estudiosas. Magos eram pessoas sábias. Talvez eram pessoas admiradas nos seus países. Mas ao se prostrarem diante de Jesus, eles demonstraram que sabia algo que muitos de nós já descobrimos há muito tempo. O lugar mais alto no qual o homem pode chegar é aos pés do Senhor Jesus. Não existe lugar mais alto para um homem, para uma mulher, importantes como sejam, do que prostrados aos pés do Senhor. É por isso que nós não podemos ter vergonha de nos ajoelharmos na presença de Deus, seja onde for. Isso não nos humilha, isso nos exalta, porque nós estamos nos humilhando perante aquele que disse que os humilhados serão exaltados. Será que não é por isso que alguns dos personagens mais admirados da Bíblia são personagens anônimos? São personagens dos quais não se conhece o nome. Aqui aqui alguns deles. Alguns deles, não se sabe o nome deles. Será que o que Deus quer nos ensinar é que o único nome que precisa ser reconhecido por todos não é o meu e não é o teu, mas o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Precisamos adorar o Senhor com humildade. Às vezes nós até estamos dispostos a adorar a Deus se o nosso nome também for. Não temos problema que Jesus seja adorado, mas que as pessoas reconheçam que foi através de nós. Isso não é humildade. Isso é pretexto. Isso é orgulho. Somente Ele merece ser exaltado. Nós vamos nos prostrar perante a sua presença. E se os nossos nomes não forem reconhecidos, não tem problema, desde que o nome dele seja reconhecido. Como eles adoraram o Senhor? Aqui nós vemos que eles adoraram o Senhor também com exclusividade. Adorar o Senhor com exclusividade significa que eles não adoraram Jesus e mais alguém. Eles não adoraram Jesus e Maria, apesar de Maria estar na casa. Eles não adoraram Jesus e José. Eles não adoraram Jesus e mais alguém. Eles adoraram Jesus e pronto. Sabe por quê? Porque somente Jesus merece a minha e a tua adoração. Não é Jesus e, é Jesus só. Somente Ele merece a minha e a tua adoração. Eles adoraram Jesus, como todos sabem também, com as suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. O que cumpriu, inclusive, algumas profecias do Antigo Testamento, que diziam que pessoas importantes trariam ouro e incenso ao Rei dos Reis. Talvez eles nem soubessem, mas eles cumpriram profecias do Antigo Testamento. Mas sabe o que eu aprendo aqui, irmãos e amigos? É que muitas vezes nós estamos dispostos a buscar Jesus, a adorar Jesus, por causa do que Ele pode nos dar. Mas quantas vezes nós estamos dispostos a buscar Jesus
e adorar Jesus pelo que ele merece receber. Não pelo que ele pode nos dar apenas. É claro que ele pode nos dar muitas coisas. E a Bíblia não proíbe que adoremos ao Senhor, que busquemos ao Senhor pelo que ele pode nos dar. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que buscaram o Senhor, adoraram o Senhor para conseguirem algo, uma cura, uma salvação, uma transformação. Porém, nós precisamos lembrar que esse não deve ser o único e nem o principal motivo para buscarmos o Senhor. O principal motivo para buscarmos o Senhor não é pelo que Ele pode nos dar, é pelo que nós devemos dar a Ele. Os magos não vieram de tão longe para pedirem algo a um recém-nascido, não. Eles sentiram prazer de tão somente trazerem o que eles podiam trazer àquele rei que acabara de nascer. Então eu pergunto, para não irmos muito longe, por que você veio a este lugar esta noite? Será que você veio a este lugar esta noite tão somente para receber algo de Deus, que talvez até você precisa? Ou você veio a este lugar esta noite porque você tem o prazer de dizer para Ele que Ele lindo é, de dizer para Ele que Ele é maravilhoso, de dizer para Ele que Ele é conselheiro, que Ele é Deus forte, que Ele é o Pai da eternidade e que Ele é o príncipe da paz? Não é pelo que o Senhor pode nos dar, é pelo que nós podemos dar ao Senhor. Esses magos adoraram ao Senhor. E é assim que nós devemos adorá-lo também. Para concluir, nós já vimos que os magos buscaram a Jesus. Nós já vimos que os magos adoraram a Jesus. E Mateus encerra mostrando que os magos obedeceram Jesus. Verso 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Eu creio que nós podemos raciocinar que não foi o próprio Jesus que apareceu para eles em sonho, dizendo para eles não voltarem pelo mesmo caminho, até porque Jesus era uma criança. Jesus era um recém-nascido. Provavelmente não foi o próprio Jesus que apareceu para eles em sonho naquele momento. Porém, quem quer que tenha aparecido, o texto diz que foi por divina advertência. Foi em nome de Jesus. Então, obedecer ou não àquele sonho, no final das contas, era obedecer ou não ao próprio Senhor. E o que foi que eles fizeram? O texto diz que, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, o que foi que eles fizeram, igreja? Obedeceram. Eles não disseram, que besteira, tu vai acreditar em sonho. O que custa falar com Herodes? O que custa dar uma passadinha lá e dizer para ele o que aconteceu? É só besteira. Eles não acharam que era só besteira. Eles obedeceram à advertência de Deus. E o resultado, qual foi? Provavelmente, se eles tivessem voltado por Herodes, Herodes os teria matado. Ou teria mandado matar o menino. O que mostra que quando nós obedecemos a Deus, os maiores beneficiados seremos nós mesmos. Os mandamentos de Deus não são maldades dele para nós. Os mandamentos de Deus são demonstrações de amor dele para mim e para você.
Então talvez Deus trouxe alguém aqui essa noite só para dizer para esse alguém: não vai por este caminho. Não vai por este caminho que você estava pensando em ir. Para de se comunicar com esta pessoa com quem você planeja se comunicar. Para de planejar o que você está planejando. Deus trouxe alguém aqui para dizer: não vá por esse caminho mais. Muda de caminho, muda de companhia, muda de estratégia. Isso é para o teu próprio bem, isso é para a tua própria salvação. Deus fala em sonho, através da palavra, e muitas vezes nós sofremos as consequências porque nós não prestamos atenção, ou quando prestamos nós não obedecemos, achamos que é besteira, mas é Deus nos advertindo do céu: não vai mais por aí, não anda mais com esta pessoa, não fala mais com ela. Hoje nós vimos, portanto, 3 atitudes, 3 decisões que os magos fizeram em relação a Jesus. Os magos buscaram Jesus, apesar das dificuldades. Os magos adoraram Jesus, pelo que eles podiam dar a ele. E os magos obedeceram Jesus, apesar de parecer besteira. E sabe o que é que mais me impressiona em toda essa história, igreja? É que os magos fizeram tudo isso para uma criança recém-nascida que ainda nem sabia falar. Jesus era um bebê e os magos o buscaram, o adoraram e obedeceram à voz divina. Isso mostra que eles tinham o quê? Fé. Fé que aquela criança não era uma criança qualquer. Eles tinham fé que aquela criança era alguém especial. E eu e você? Eu e você teremos fé? Eu e você teremos fé para buscarmos a Deus acima dos empecilhos? Eu e você teremos fé para adorar a Jesus, não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo prazer que nós teremos em adorá-lo? Nós teremos fé de obedecer Jesus, mesmo quando as pessoas disserem: isso é besteira? Precisamos ter fé. Os magos tiveram fé. E nós também precisamos ter fé. Se eu fosse colocar um título na mensagem de hoje, o título seria: o que faremos com Jesus? Será que nós faremos com Jesus o que muitos estão fazendo agora mesmo? Desprezando Jesus? Sendo indiferentes para com Ele? Ou talvez até se opondo a quem o busca? É isso que nós faremos com Cristo? Ou será que nós vamos sair daqui fazendo o que os magos fizeram? Buscando o Senhor, adorando o Senhor, obedecendo o Senhor. De uma coisa eu sei, irmãos. Apesar da Bíblia não registrar os nomes deles, a Bíblia registra o que eles fizeram. E a Bíblia também, aliás, a história também vai registrar o que eu e você fizermos em relação a Jesus. Inclusive, não se tem mais notícia dos magos depois desse texto. Eles desaparecem totalmente da Bíblia Sagrada. Será que, eu fico me perguntando, será que eles ouviram falar
o que Jesus se tornou e o que Jesus fez quando ele cresceu? Será que depois de adorarem aquele bebê e voltarem para a sua terra, a notícia do que Jesus fez, do que Jesus se tornou, chegou até eles? É possível que sim, sabe por quê? Porque a última ordem que Jesus deu, depois de ressuscitado, foi: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É bem possível que ainda vivos, eles tenham ouvido falar de Jesus. Imagina a alegria deles ao ouvirem falar daquele Jesus que eles adoraram quando ainda era criança. Mas, irmãos, mesmo que eles não tenham tido essa oportunidade, escute isso: no dia do juízo, no dia da prestação de contas, quando eles estiverem diante do juiz Jesus Cristo, eles vão chegar à conclusão de que eles fizeram a coisa certa. Todo o esforço, toda a dedicação valeu a pena. Valeu a pena. Porque aquele que nós adoramos é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Hoje é 25 de dezembro, comemorado o Natal. Faça uma avaliação do seu coração agora. Você buscou Jesus no dia de hoje? Você adorou Jesus no dia de hoje? Você obedeceu Jesus no dia de hoje? Talvez não. Mas que decisão você toma para amanhã? Que decisão você toma para a partir de agora? Que decisão você toma para a partir de hoje? A semana que se inicia? Será que vai ser uma semana igual à passada ou vai ser uma semana diferente? Eu sei que se nós decidirmos seguir o exemplo destes magos, nós também não estaremos sós. Aquele que merece a nossa adoração estará nos dando forças para buscarmos a Ele. Estará nos dando forças para adorarmos a Ele. Estará nos dando forças para obedecermos a Ele. Até aquele dia em que nos encontraremos face a face com Ele. Curve sua cabeça. Fale com o seu Deus neste momento. Avalie o seu coração, avalie a sua vida. Avalie quem é você nessa história. Talvez você pode olhar para essa história e se identificar com os moradores de Jerusalém, que tinham uma oportunidade, que tinham o Rei dos Reis ali tão próximo deles, mas não se interessaram em buscá-lo. Talvez é assim que você vê que tem vivido, uma pessoa desinteressada. Talvez, não sei, tomara que não, mas você se identifique com Herodes. Alguém que tem colocado até dificuldade para outros buscarem a Deus. Você tem impedido alguém de buscar ao Senhor. Ou talvez você se identifica com os magos. Você tem feito o que eles fazem, mas o seu desejo é fazer ainda mais. A misericórdia de Deus está aqui essa noite. O Espírito de Deus está aqui essa noite para nos trazer ao arrependimento, para nos trazer à contrição, para dizer que nós precisamos mudar e para dizer: ei, eu vou te ajudar a recomeçar. Eu vou te ajudar a renovar os teus votos. Eu vou te ajudar a obedecer ao teu Senhor ainda mais. Será que tem alguém esta noite que está tomando uma decisão como estas? Se você já falou com Jesus, se você quiser vir até o altar enquanto nós estamos adorando ao Senhor, a oportunidade está sendo dada.
Se você sentiu algo em seu coração em relação a essa passagem, em relação a estes personagens, algo que você precisa mudar, Deus está te dando a oportunidade de fazer isso agora. Enquanto estamos adorando ao Senhor, grupo de louvor, se você está querendo receber Jesus como Senhor e Salvador esta noite, crendo nele como teu único e suficiente Salvador, quero convidar você a sair do seu lugar e vir até o altar. Se você se afastou dos caminhos de Deus e agora sente o desejo e a decisão de voltar, também quero convidar você a voltar para os caminhos de Deus esta noite. A distância é tão pequena comparado ao que outros tiveram que passar. E se nesta noite você quer renovar a tua aliança com Deus, querendo buscá-lo ainda mais, adorá-lo ainda mais, obedecê-lo ainda mais em áreas em que Ele está falando ao teu coração agora, não deixe a vergonha te impedir. Tome a decisão que Deus quer que você tome. Enquanto adoramos ao Rei dos Reis, prostrados aos seus pés, os irmãos e amigos têm a oportunidade de vir ao altar e depois nós queremos fazer uma oração por todos nós. Glória a Deus.